Olá, galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade então, tá certo? Vamos falar agora sobre a função de aposto, tá bom? Vamos falar aqui o que é o aposto, vamos já conceituá-lo, tá? Porque nós temos várias formas aí de trabalhar o aposto, tá? O que é o aposto? É a função sintática, é a função sintática atribuída a um substantivo que se refere a outro substantivo em uma mesma estrutura, essencial. No caso, sujeito ou predicado. Beleza? Ó, os apostos mais usuais são. Então vamos lá. Galerinha, quando nós falamos sobre aposto, tá? A marcação, a pontuação que nós geralmente nos lembramos é o emprego da vírgula, tá? Para marcar o aposto. Só que nós devemos tomar cuidado, porque existe um aposto muito cobrado em provas de concurso que não tem pontuação nenhuma. A pontuação é proibida. É o chamado aposto especificativo, também chamado de restritivo. Então, vamos lá. Olha só. Letra A. Eu tenho o aposto especificativo, também chamado de restritivo. Tá? Pequeno detalhe, vamos colocar aqui, ó. Esse aposto é sem vírgula. Então vejam só. O concurseiro Levi estuda muito. O concurseiro Levi estuda muito. Então vamos lá. A morfologia. O é artigo. Concurseiro é substantivo. Levi é outro substantivo. Estuda verbo. Muito é intensidade que ele estuda. Então, advérbio, correto? Advérbio na língua portuguesa é sempre adjunto adverbial, correto? Aqui está a estruturinha de predicado. Aqui está a estrutura de predicado. Correto? Vejam que no predicado eu não tenho OD, então eu não posso ter VTD. Não tenho OI, não pode ter VTI. Não tenho nem OD nem OI, não pode ser VTDI. Não tem predicativo, não pode ser VL. Então, esse verbo, ele é um verbo que é intransitivo. Fechamos o predicado. Agora vejamos aqui, ó. Vejamos aqui a estrutura de sujeito. Nossa estrutura de sujeito, tá certo?
Quem é o núcleo? Vejam, o concurseiro Levi é o concurseiro, beleza? Quem é o núcleo? Vejam, eu tenho aqui o núcleo do sujeito. O artigo ele é sempre o quê? Ele é sempre adjunto o quê? A de nominal. Beleza? Então, olha só. Se eu digo o concurseiro estuda muito, aí você vai me perguntar qual concurseiro estuda muito? Então, eu vou especificar qual concurseiro estuda muito. Então, você percebe que Levi é um substantivo se referindo a outro substantivo na mesma estrutura essencial, especificando qual concurseiro estuda muito. Por isso, nós o chamamos de aposto especificativo. É um aposto especificativo. E se você me perguntar, Prado, eu posso ter o aposto especificativo na estrutura do predicado? Posso ter na estrutura do predicado, tá? Nenhum problema. Vejamos aqui, olha só. Todos presentearam o professor Prado. Mesma coisa, olha aqui, vejam. Todos é um pronome, presentearam é o verbo, o meu o é o artigo, professor, substantivo, Prado também é um substantivo. Quem é o sujeito? Todos. Todos é o sujeito. O restante é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. Estrutura de predicado. Veja, ó, presentearam. Presentearam quem? O verbo, quando faz a pergunta quem, ele é um verbo transitivo que? Direto. Quem é que foi presenteado? O professor Prado. Professor Prado é a minha estrutura de objeto, o quê? Objeto, perdão, direto. Objeto direto. Quem é o núcleo? Olha aqui, o refere-se a professor. Prado está especificando qual é o professor que foi presenteado. Então, o núcleo aqui do objeto direto é a palavra professor, núcleo do OD. A gente tem a péssima mania de imaginar que núcleo de uma estrutura tem que ser nome próprio. Negativo, é aquele esquema que eu falei para vocês. O núcleo é uma palavra que não se refere a ninguém. Todo mundo se refere ao núcleo, tá? Então, o substantivo aqui é o núcleo. O artigo, ele é sempre adjunto adnominal. E percebam, ó, eu tenho um substantivo se referindo a outro substantivo na mesma estrutura essencial, que é a estrutura de quê? De predicado, tá? Por isso, nós o chamamos de quê? De aposto. Aposto o quê? Especificativo. Correto? Entendido isso? Fechadinho? Maravilha. Ótimo. Agora, esse aposto especificativo, ele é interessante porque ele também pode ocorrer fora da estrutura de sujeito e predicado, que é na estrutura de vocativo. Exatamente, vamos colocar aqui, ó, como observação. Nossa observaçãozinha aqui, ó. O aposto também
também poderá ocorrer na estrutura de vocativo. Também poderá ocorrer na estrutura de vocativo. Olha só. Prestemos atenção aqui. Vejam. Estimado amigo Fábio, precisamos de você. Então vejam, estimado, adjetivo, amigo, amigo é substantivo, Fábio, substantivo, precisamos, verbo, o de, preposição, você, pronome, beleza. Veja, quem é que precisa? Olha a desinência. Quem precisa é nós. Nós é a estrutura de sujeito. Então, o que está aqui é a nossa estrutura de quê? É a nossa estrutura de predicado. Ó, quem precisa de alguém. Precisa de quem? Quando o verbo faz a pergunta com preposição, ele será um verbo transitivo que indireto. De quem precisamos? De você. Objeto que indireto, tá? Então o sujeito está aqui, o predicado está aqui e eu estou invocando para conversar com quem? Com estimado amigo que Fábio, tá? Que será então a minha estrutura de quê? A minha estrutura de vocativo, tá? Cujo núcleo é quem? Ó, vejam, estimado amigo, quem é o amigo? É o Fábio, tá? Então, Fábio especifica o amigo. Então, percebam aqui o núcleo do vocativo, núcleo do vocativo. Aí nós vimos aquela regrinha, se antes ou após, os quatro, artigo, adjetivo, numeral, pronome, é tudo adjunta de nominal. O adjetivo está aqui. Então, eu posso chamar de adjunto adnominal, correto? Fábio especifica, restringe o amigo de que nós precisamos. Então, vou colocar o outro nome. Ele será o aposto, o quê? Restritivo. É o nosso aposto restritivo. Beleza? Com isso, nós fechamos a parte do aposto especificativo, também chamado de restritivo. Mas nós temos que ver ainda, tá, mais algumas formas de aposto, inclusive com pontuação. Tá? Então, a segunda forma de aposto que nós veremos é o chamado aposto explicativo. Esse aposto explicativo, ele terá vírgula, ó, com vírgula, correto? Então, olha só, vamos exemplificar no outro lado. Vejam aqui. Marcos, vírgula, professor, vírgula, 42 anos, vírgula, trabalha
no diferencial. Então, olha só. Marcos. Marcos é um substantivo. Professor. Substantivo. 42. Numeral. Anos. Substantivo. Trabalha. Verbo. O no é a preposição em mais o artigo o. Diferencial. Substantivo. Percebam que no diferencial dá a ideia de lugar. É o lugar em que se trabalha. Preposição substantivo dando a ideia de lugar, então é uma locução adverbial de lugar. Sintaticamente, nós teremos então um adjunto adverbial de lugar. Um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Tá. O verbo trabalhar. Tá aqui a estruturinha de predicado, ó. Aqui está a estrutura de predicado. O verbo trabalhar não tem OD, não tem OI, não tem predicativo. Então não pode ser VTD, não pode ser VTI, nem VTDI, nem VL. Então ele é obrigatoriamente o quê? Verbo intransitivo, tá? Quem é que trabalha no diferencial? Marcos. Percebam que a ação é dada à palavra o quê? Marcos. O restante é a minha estrutura de sujeito. Eu fiz essa pergunta para o verbo porque o verbo dá a ideia de ação ou estado ao seu sujeito. Quem é o núcleo do sujeito, então? A palavra Marcos. Núcleo do o quê? Sujeito. Percebam aqui, ó, professor. Quem é professor? Marcos. Eu tenho uma palavra, um substantivo se referindo a outro substantivo, na mesma estrutura essencial, explicando parte daquilo que é Marcos, um professor. Então, por isso, nós o chamamos de aposto, o quê? Explicativo. Correto? Ó, 42 anos. Quem tem 42 anos? Marcos. Vejam que o núcleo aqui é a palavra anos. Núcleo. Tá certo? Então vejam, eu tenho um substantivo se referindo a outro substantivo, na mesma estrutura essencial, explicando parte daquilo que é Marcos. Uma pessoa com 42 anos. Então isso aqui, ó, também é um aposto, o quê? Explicativo, correto? Aí cai naquela regrinha, o núcleo substantivo, se antes ou após, artigo, adjetivo, numeral, pronome, quem aparecer é o quê? É adjunto, o quê? Adnominal, correto? Podemos colocar a nossa regrinha aqui, ó, também para a estrutura de aposto. Sem problema. Você não vai se esquecer nunca mais disso. Olha só. Então você tem aqui a estrutura de aposto. O núcleo dessa estrutura é um substantivo. Ele é núcleo. Ele é núcleo do aposto, tá? Aí vejam, se antes ou após, aquele nosso mesmo esqueminha de sempre, ó.
se antes ou após eu tiver o quê? Qualquer um dos quatro. Qualquer um dos quatro. Quais? Artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Quem aparecer e quantas vezes aparecer, eu chamarei de quê? Nós chamaremos de adjunto adnominal. Tá certo? Nós chamaremos de adjunto adnominal. Tá? Eu só estou até pensando em encerrar a aula agora, porque apareceu uma presença aqui não grata, né? Uma pessoa meio transtornada, né? Não vou falar transtornada como, né? Mas essa figura aqui, ó, veio para aprender português e falou que quer passar em outro concurso público e precisa aprender a falar, redigir, porque a criatura não sabe nem escrever, né? Então vamos lá. Então pode ser adjunto adnominal aqui, tá bom? Então tá aqui a regrinha que nós aplicamos aqui, ó. Percebam, nós usamos aqui, só que nós empregamos somente para quem? Somente para o numeral, poderia ser para qualquer outra palavra, tá? Desde que seja um artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Adjunto adnominal. E com isso fechamos aí o aposto explicativo. Mas nós temos também que observar o chamado, o aposto enumerativo. O aposto enumerativo, que também possui pontuação obrigatória, tá? Olha só. Vejam. Tenho 3 desejos. Tenho 3 desejos. Saúde, paz e prosperidade. Saúde, paz e prosperidade. Então vejam. Tenho verbo 3, numeral, desejos, substantivo, saúde, substantivo, paz, substantivo, o e, conjunção, prosperidade, a prosperidade também é um substantivo. Quem é que tem alguma coisa? Eu. Eu tenho. Eu. É a estrutura de quê? De sujeito. Eu tenho. Ó, eu tenho. Tenho o que. Eu tenho o que? Verbo transitivo que? Direto. Eu tenho o que? Verbo transitivo direto. O que eu tenho? 3 desejos. 3 desejos é a estrutura de objeto direto. Tá certo? De objeto direto. Desejos é o meu núcleo do AD. É o núcleo. Aí nós já aprendemos, se antes ou após, objeto direto são 3. Artigo, numeral, pronome. É tudo o quê? Adjunto, adnominal. Veja, o que é saúde? Saúde é um dos desejos. Paz é outro desejo. Prosperidade é outro desejo. Tá certo? Então nós temos 3 desejos. Tá? Eu tenho 3 desejos. Aí você fala assim, enumere-os, Prado. Ou quais são? Que é a mesma coisa. Tá? Aí eu vou dizer saúde, paz e prosperidade. Então você percebe que eu tenho 3 substantivos se referindo a outro substantivo, observando que
tudo que está escrito aqui é predicado, ó, dentro da mesma estrutura, que é a estrutura de quê? Predicado. 3 substantivos se referindo ao substantivo na mesma estrutura essencial, enumerando quais são os três desejos. Então, por isso, nós vamos chamá-lo de aposto enumerativo. Aposto enumerativo. Correto? Ah, eu posso ter isso dentro da estrutura do sujeito? Pode. Pode ter dentro do sujeito também, tá? Os apostos podem acontecer dentro de qualquer estrutura, tá? Tanto do sujeito quanto do predicado. Não existe uma delimitação, tá? E nós temos aqui um quarto tipo de aposto que é especial, esse aposto, tá? Por quê? Esse aposto, ele aparece em provas representado por um pronome, que é o chamado aposto resumitivo, também chamado de recapitulativo. Então, olha só. Aqui nós precisamos colocar um conceito, tá? Esse aposto será representado por um pronome cujo campo semântico indique síntese, tá? Quais são os pronomes mais recorrentes? Vamos colocar aqui. Tudo, nada, alguém, ninguém, todos e algo. É o mais comum a aparecer. Então vejamos aqui um exemplo, tá? Olha só. Marcos, Fábio, Levi, todos ajudaram a garota. Todos ajudaram a garota. Então, olha só. Marcos. Marcos é um substantivo. Fábio. Substantivo. Levi. Levi também é um substantivo. Todos. Todos é um pronome. Aí eu dou uma paradinha e pergunto aqui. Nesse contexto, galera, quem é todos? Tá? Quem é todos? Você vai me dizer. Todos é Levi, é o Fábio e é também o Marcos. Tá certo? Beleza. Já vamos retornar aqui. Ajudaram é verbo. O a, artigo. Garota é um substantivo. Beleza. Vamos separar sujeito e predicado. Quem é a minha estrutura de sujeito aqui? Vejam. Aqui eu tenho a minha estrutura de sujeito. Estão vendo? Aqui eu tenho a minha estrutura de sujeito. E aqui eu tenho a minha estrutura de predicado.
Eu vou te perguntar, quem é o núcleo aqui do sujeito? Quem é o núcleo do sujeito aqui? O núcleo do sujeito, você pode muitas vezes equivocadamente achar que é todos, o que é um erro. Por quê? Nós falamos que o núcleo é a palavra que não se refere a ninguém. Todo mundo se refere ao núcleo. Perceba que a palavra todos se refere a Marcos, Fábio e Levi. Como seria o núcleo, o termo todos, se ninguém está se referindo a ele? Mas sim o pronome todos está se referindo a esses elementos. E aí a gente usa um conceito do verbo. O que a gente fala do verbo? O verbo atribui a ideia de ação ou estado ao seu sujeito. Aí eu pergunto, quem é que ajudou a garota? Você vai me dizer, o Marcos, o Fábio e o Levi. Então, por isso, eles são os núcleos. Ó, núcleo 1 do sujeito. Aqui, ele é núcleo 2 do sujeito. Levi é núcleo 3 do sujeito, correto? Pronome todos, ele sintetiza a ideia estabelecida por esse sujeito composto, tá certo? Por esse sujeito composto. Ele representa, ele recapitula os 3 núcleos do sujeito. Por isso, ele será chamado de quê? De aposto resumitivo. E aqui, você muitas vezes acredita, tá, que quem é o núcleo é a palavra todos, porque eu tenho aqui uma regra especial de concordância verbal. Por que eu tenho uma regra de concordância verbal especial aqui? Porque nesse caso aqui, o verbo ele concorda com o aposto resumitivo. Eu vou te provar isso. Vamos trocar essa palavra plural todos por uma palavra singular. Percebam aqui, olha só. Marcos, Fábio, Levi, ninguém ajudou a garota. Ninguém ajudou a garota. Percebam que agora, esse pronome aqui, que também é aposto resumitivo, esse pronome, ele é um pronome o quê? Singular. Exatamente por ser um pronome singular e o verbo concordando com ele, é que ele fica na terceira pessoa do quê? Do singular. Agora, como esse pronome aqui, ele é plural, o meu verbo, ele fica na terceira pessoa do quê? Na terceira pessoa do plural também. Beleza? Para não deixar nada se analisar, vejamos aqui, ó. Ajudaram. Olha a pergunta que o verbo fará. Ajudaram quem? Tá? Ajudaram quem? Então eu tenho aqui, ó, o verbo que faz a pergunta quem é um verbo transitivo que direto. A resposta dada à pergunta do verbo é o objeto direto, cujo núcleo é quem? Garota. Núcleo do OD. E o artigo, como sempre, é um adjunto que adnominal. Então aqui está, para ficar tudo legalzinho, organizadinho para você. Aqui está a minha estrutura de sujeito. Mantém-se aqui o sujeito.
composto. E aqui está a minha estrutura de predicado. Correto? Belezinha. As classificações sintáticas são as mesmas. A única coisa que mudou foi a flexão verbal em decorrência da concordância. Aqui no plural, porque o pronome ele é plural, e aqui no singular, porque o pronome é singular. Beleza, galerinha? Então, nós fechamos uma outra função sintática muito importante da língua portuguesa e um pouco mais extensa, que é o aposto, tá certo? E nós vamos agora, no nosso próximo bloco, para uma outra função sintática um pouco mais extensa, tá? Que é a função de agente da passiva. Beleza, galerinha?